Olá pessoal, eu sou o engenheiro Ângelo Giuseppe. Convido vocês a viajarmos neste vasto universo da eletricidade, onde vou ajudá-los a, numa linguagem fácil, entender e tirar dúvidas mais comuns de muitos profissionais sobre equipamentos e seus aspectos técnicos, programação, instalação, comissionamento e muito mais. Portanto, aperte os cintos e embarque comigo na Elétrica Sem Choque. Olá pessoal, a Elétrica Sem Choque vai iniciar uma viagem pelo mundo fascinante do acionamento elétrico. Utilizando-se de uma linguagem fácil, ajudaremos a entender e esclarecer as suas principais funções e a conhecer os equipamentos que atendem a estas funções. Convido você para viajarmos juntos, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. Então vamos lá, vamos iniciar nossa viagem. Um sistema de acionamento elétrico tem como objetivo fazer funcionar e proteger uma máquina. Como exemplo de máquinas, podemos citar uma esteira transportadora, um moinho de cimento, um TA, um elevador, uma bomba d'água, um compressor, uma máquina de embalagem e etc. A maior parte das máquinas pertencente a um processo de produção. O que todos têm em comum é a presença de uma máquina elétrica girante, o motor elétrico, que absorve a energia elétrica da rede e a transforma em energia mecânica na ponta do seu eixo. Isolando um sistema de acionamento elétrico, podemos separá-lo da seguinte forma. Primeiro, a carga mecânica. Representa a máquina que será acionada, operada e controlada. 2. O motor elétrico, responsável por transformar a energia elétrica em energia mecânica. 3. Rede elétrica, que fornece energia elétrica alimentando todo o sistema. Normalmente essa fonte advém de um disjuntor de um quadro geral ou parcial de distribuição. 4. Comando e controle, por onde estão as interfaces homem-máquina para ligar, desligar, controlar, tratar, monitorar, medir o sistema elétrico. E por fim, temos o objeto do nosso vídeo e o acionamento elétrico, propriamente dito, responsável por isolar, partir, parar e proteger a parte de potência ou de força do motor elétrico. Como premissa, estamos considerando, para as nossas abordagens, apenas os circuitos de corrente alternada trifásico. Como o objetivo do acionamento elétrico é isolar, partir, parar e proteger o motor elétrico, vamos, de uma forma simples, destacar algumas informações importantes do motor. Estas informações estão contidas em sua placa de identificação e as utilizaremos posteriormente nas definições e especificações dos dispositivos. A escolha do motor está diretamente relacionada à carga mecânica a ser acionada e ao impacto dela no sistema elétrico. Então vamos à placa do motor. Temos inicialmente a potência do motor, que é dada em kW e CV. Temos o IP sobre N, que é a relação entre a corrente de partida e nominal. Temos a frequência, Hz, que no nosso caso 60 Hz. Temos a velocidade do motor na frequência nominal de operação, RPM. Temos a tensão de alimentação, em volts. Corrente que o motor absorve da rede quando funciona a potência nominal, sob tensão e frequência nominais, em ampere. E o fator de serviço. Fator que, aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor sob condições especificadas. A partir de agora, focaremos no acionamento elétrico, a parte referente à parte de força e de potência. Todo acionamento elétrico deve atender basicamente as seguintes funções: seccionamento, proteção contra curto-circuito,
proteção contra sobrecarga e comutação. Vamos abordar cada uma das 4 funções. Neste vídeo, o objetivo é apresentar a parte conceitual e os dispositivos, também chamados de equipamentos elétricos, existentes no mercado, mais utilizados que atendem às respectivas funções, conforme as normas ABNT, NBR 60947, NBR 5410 e a NR10. Importante destacar que alguns dispositivos possuem características que lhe permitem atender mais de uma das funções ao mesmo tempo. Como especificar cada dispositivo para cada uma das funções serão apresentados em vídeos específicos. Vamos lá. A primeira função é de seccionamento. O seccionamento é destinado a interromper a alimentação de toda ou de parte de um circuito elétrico, de forma que o trecho no qual ele é aplicado fique isolado de qualquer fonte de energia elétrica. Deve ser realizado, preferencialmente, sem carga e normalmente durante a manutenção e verificação do circuito. Esta é uma função primordial quando falamos em segurança e exigida pelo NR10. O mais comum e mais utilizado dispositivo para a função de seccionamento são as seccionadoras. Existem vários modelos disponíveis no mercado, mas uma característica importante entre elas é o tipo de abertura, se pode ser realizada sob carga ou em vazio. Outro dispositivo utilizado são as chaves comutadoras, que nada mais são do que um modelo de seccionadora. As comutadoras operam como 2 seccionadoras acopladas, intertravadas, de forma a ser possível selecionar a fonte de energia desejada para alimentar o circuito. Outro dispositivo utilizado com a função de seccionamento são os interruptores. Estes são utilizados em aplicações específicas e normalmente junto às máquinas e para bloqueios durante manutenções e intercorrências, através do uso de bloqueios por cadeados. Outro ponto importante é o fato de possuírem características que permitem assumir outras funções, além de seccionamento, como veremos ao longo do vídeo. Por fim, temos os contactores. Este conhecido dispositivo geralmente são aplicados para desempenhar outra função, mas também são utilizados nesta função de seccionamento em aplicações específicas. Neste caso, os contactores são utilizados como seccionadoras motorizadas ou comutadoras motorizadas. Exemplos de utilização dos contactores exercendo a função de seccionamento são circuitos de seleção de fontes automática, grupo gerador concessionária e circuitos como dispositivo de eletrônica de potência, inversores de frequência, por exemplo. Em resumo, aos dispositivos de seccionamento temos seccionadoras, sob carga ou a vazio, comutadoras, interruptores e contactores. Agora vamos ver a função de proteção contra curto-circuito, que visa a proteção dos condutores do circuito terminal do motor e, num curto-circuito do enrolamento do motor, evitar um dano maior ao motor e a toda a instalação. Desempenhando esta função de proteção contra curto-circuito, e bem conhecido, temos os fusíveis. Existe no mercado uma grande variedade de modelos destinados às mais diversas aplicações. Os mais usuais são os fusíveis retardados, que têm como principal objetivo a proteção de circuitos com cargas indutivas, por exemplo, motor. E temos também os fusíveis ultra-rápidos, utilizados principalmente para a proteção de componentes semicondutores. Entre os dispositivos utilizados no acionamento e na distribuição, este é um dos mais completos. São dispositivos que atuam de forma multifuncional. Atende à função de proteção contra curto-circuito e outras que falaremos mais à frente. Existem vários modelos e podemos dividi-los nas seguintes categorias: disjuntor caixa aberta ou tipo power, disjuntor caixa moldada, mini disjuntor e disjuntor motor. Cada um com sua particularidade, mas todos atendendo à função de proteção contra curto-circuito.
Assim podemos resumir os principais dispositivos de proteção contra curto-circuito: fusíveis e disjuntores. Agora vamos ver a função de proteção contra sobrecarga. Esta função visa a proteção das bobinas do enrolamento do motor e seu isolamento contra o sobreaquecimento gerado pela sobrecarga. Outro dispositivo de larga aplicação nesta função é o relé térmico, normalmente usado acoplado ou associado a outros dispositivos. Podemos citar contatores, disjuntor motor. Importante destacar a evolução hoje, além do princípio da deformação de uma lâmina bimetálica, temos os sensores de corrente, utilizados nos relés eletrônicos e relés inteligentes. Com isso, os relés térmicos puderam atender às classes de disparo 10, 20 e 30, importantes para o acionamento de máquinas de conjugados de inércia elevado, devido ao seu tempo de partida. Outro tipo de dispositivo presente principalmente em motores de grande importância dentro de um processo ou mesmo de potências elevadas são as sondas PTC, os termistores, que normalmente trabalham internamente ao motor e associadas a relés transdutores dos sinais enviados pelas sondas. Como falamos, os disjuntores são dispositivos multifuncionais e vários dos seus modelos também atendem a essa função, alguns com unidades eletromecânicas, a bilâmina, e outros microprocessados utilizando os sensores de corrente. Em resumo, temos os principais dispositivos para atender a função de proteção contra sobrecarga: relés térmicos, termistores, sondas PTC e disjuntores. Por fim, temos a quarta função a ser atendida pelos acionamentos elétricos, a função de comutação, ou de chaveamento ou manobra. Esta função é responsável por partir e parar o motor de forma segura, sem que haja o contato do operador no circuito de potência, onde circula a maior corrente, fechando e abrindo, interrompendo o circuito. Os dispositivos de comutação podem ser divididos em eletromecânicos e os de eletrônica de potência. Estes utilizam semicondutores, tiristores e transistores para fazer o chaveamento do motor. Temos com um grande histórico de aplicação e ainda hoje o mais usual dispositivo nos acionamentos elétricos, realizando esta função de comutação, o contator. O contator é aplicado nos mais diversos tipos de cargas e possui uma longa vida elétrica e mecânica, uma vez corretamente especificado. Como já falado, temos no disjuntor um dispositivo versátil. Para essa função, o disjuntor indicado é o modelo disjuntor motor, por possuir características que os diferenciam dos disjuntores de distribuição e os aproximam dos contatores. O disjuntor motor é um dos dispositivos que atende às 4 funções básicas de um acionamento elétrico. Trata-se de uma chave de partida manual completa. Para algumas aplicações, temos os interruptores, dispositivos que possuem a função de seccionamento, como já visto, mas que também possuem algumas características adicionais que os permitem comutar diretamente as cargas, ou seja, abrir e fechar circuito do motor de forma segura. São usualmente utilizados nesta função como dispositivo de partida e parada manual de pequenos motores, como dispositivo de segurança e são normalmente instalados em quadros próximos às máquinas. Com o avanço dos dispositivos que utilizam a eletrônica de potência, os semicondutores, e o seu próprio barateamento, o uso de soluções eletromecânicas, como exemplo, chaves estrela-triângulo e chaves compensadoras, tem caído cada vez mais em desuso. Como dispositivo que possui a função de comutação, temos os soft start. Esse dispositivo também possui multifunções e, portanto, alguns modelos podem atender a várias das funções já mencionadas anteriormente. Neste caso, além da função de comutação, a função de proteção contra sobrecarga, por exemplo. Vale ressaltar que os soft start, como o próprio nome já diz, são conhecidos como chaves de partida suave, por permitir a partida do motor de forma controlada até atingir seu regime nominal
de funcionamento e, ao mesmo tempo, pode também controlar a parada do motor. Existe uma grande variedade de modelos no mercado, com características que melhor se adequam às diversas aplicações. Subindo no nível da capacidade de exercer a função de comutação, temos o conhecido inversor de frequência ou conversor de frequência, onde todas as funções inerentes ao soft start são atendidas, somando a capacidade do inversor de frequência do controle de velocidade do motor e de seu conjugado. Ou seja, o inversor de frequência é um equipamento multifuncional que possui a capacidade de partir e parar o motor de forma controlada e variar sua velocidade, além de possuir incorporado várias funções de proteção. Uma grande vantagem dos inversores de frequência é a sua combinação com motores de alta eficiência, onde, através do controle de rotação, geram economia de energia, já que o motor passa a entregar somente o esforço necessário ao trabalho exigido pela carga mecânica, sem desperdício. Os inversores de frequência, vale o registro, são fonte de harmônico para a rede elétrica e requer alguns cuidados tanto na especificação como em sua instalação. Resumidamente, quanto à função de comutação, temos os dispositivos eletromecânico, contatores, disjuntores e interruptores, e de eletrônica de potência, soft start e inversores de frequência. Atendendo às 4 funções mostradas, as combinações deste dispositivo formam os diferentes tipos de partida de motores, que são usualmente montadas em quadros que são denominados de Centros de Controle de Motores, os CCMs. Assim, concluímos o objetivo deste vídeo, onde apresentamos os equipamentos elétricos normalmente utilizados que atendem a cada uma das funções. Como especificar cada dispositivo para cada uma das funções do acionamento elétrico serão apresentados em vídeos específicos. Até lá!